Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à 7ª aula do curso de Interpretação Bíblica. Que Deus seja louvado por seu interesse e sua participação nesta aula. Na aula passada, falei sobre atos normativos e instrutivos. Nesta aula, nós vamos nós vamos encontrar atos de adoração a Deus, ou seja, aquilo que Deus determina que seus discípulos façam. E após conhecermos esses atos de adoração, nós passaremos a estudar sobre tais atos, a fim de analisarmos, né, a nossa condição perante Deus. E, aliás, na aula 1, eu falei sobre 2 pontos, né, importantes nesse estudo. Por que devemos conhecer a verdade? E também falei sobre advertências à fidelidade. Então, a partir desta aula, é extremamente importante que você reveja a aula 1 e medite nesses 2 pontos, porque a sua adoração a Deus, ela depende desses 2 pontos. Você conhecer a verdade, e aqui está a verdade, contém a verdade, e também você conhecer as advertências para que você se mantenha fiel ao Senhor. Vamos começar então falando sobre atos de adoração. Lá em Isaías 43:7 diz: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Todos nós devemos dar glórias a Deus. Temos que ter em mente que fomos criados para a glória, para a honra, para o louvor de Deus. Em todas as Escrituras, sempre veremos que Deus direcionou o povo à sua adoração. Ele fez isso através de milagres, onde mostrava a sua glória, né? Aliás, um outro significado para esse termo, porém partindo do próprio Deus, né, é o seu poder. Uma coisa é a gente dar glórias a Deus, é reconhecer, né, a glória em Deus, mas uma forma de Deus mostrar a sua glória é através também do seu poder. E o povo adorava por isso, por ver os milagres, né, as maravilhas que Deus executava. E na nova aliança, a ressurreição do Senhor Jesus mostra a glória de Deus, o poder de Deus. Crendo nisso, nós, cristãos, adoramos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda fará. Todos nós, ao nos reunirmos como igreja, né, com outros irmãos na igreja, realizamos atos de adoração para Deus. E então é extremamente importante que façamos isso com conhecimento, para que a gente não peque, para que a gente não falte com a reverência, com o respeito a Deus. O mundo religioso adora a Deus de diversas formas e alguns não consultam
nas Escrituras para ver se realmente era assim. Lembra de Davi, quando ele foi buscar a arca, e aí um servo dele, a arca estava sendo transportada tipo numa carroça, né? E aí o servo dele, não vou me recordar agora o nome dele, num determinado momento parecia que a arca ia cair e ele colocou as mãos para segurar a arca, para ela não cair no chão, não cair da carroça. E o que aconteceu? Ele, quem caiu? Caiu morto. Depois, Davi verificou, consultando lá os levitas, que realmente eles não tinham buscado verificar como Deus gostaria que fosse, né? Eles não tinham conhecimento de como, aliás, conhecimento eles tinham, né? Mas eles não tinham consultado a Deus sobre como proceder. Então, nós devemos consultar a Deus sobre como proceder. Então, diante disso, em se tratando de adoração, uma vez que estamos debaixo, ou melhor, uma vez que não estamos debaixo da lei de Moisés, né, vemos na nova aliança as orientações para o propósito, né, para adorar o Senhor e a forma como adorar o Senhor. Por isso, então, nós devemos consultar para saber como proceder na adoração a Deus. João 4:23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes verdadeiros, né? Os adoradores que o Pai procura. Nessa conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, ao ser perguntado onde deveria adorar a Deus, Jesus respondeu exatamente isso. Adorar a Deus em espírito é adorar com todo o meu ser, com tudo que tenho para oferecer a Deus. Adorar a Deus em verdade é conforme descrito na Bíblia. É procurando na Bíblia como Deus deseja que eu faça. E assim eu vou proceder, eu vou buscar a Deus em verdade. Veja que não sou eu quem ofereço a minha adoração a Deus e Ele simplesmente aceita. Deus, Ele é específico. O versículo diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes verdadeiros adoradores que o Pai procura. Está implícito, né? Tem sentido de aproximação, né, do que ele acabou de falar. Então, verdadeiros são estes verdadeiros adoradores que o Pai procura. Eu lembrei agora de um exemplo, né? O olheiro no futebol, né? Você que gosta de futebol, o olheiro ele tem a função de procurar jogadores para o time do qual ele faz parte, do qual ele trabalha. Então não adianta o jogador ir até o clube e se oferecer para ele. Não. O olheiro é quem vai buscar, né, esse talento. Então, olha só, é Deus quem procura os verdadeiros adoradores. Deus, ele não quer adoradores. Ele não se preocupa com quantidade. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus procura qualidade. Ok? Bom,
A partir dessa aula, então, nós vamos abordar por meio de aulas práticas, né? Essa aula e mais duas outras que virão, vamos abordar na prática esses atos de adoração que Deus, aliás, deixou descrito na Nova Aliança. A Nova Aliança ela vai falar sobre os cristãos, tá? Lembrando que a Nova Aliança vai falar sobre os cristãos, mas mais especificamente a partir de Atos, ok? Não dentro do Evangelho, dos 4 Evangelhos. Caminhando. Eu creio que uma pergunta que todo cristão deveria fazer é esta: a maneira como eu adoro a Deus o agrada? Olha, eu não sei se você procura, né? Se você pesquisa, como você faz. Mas hoje existem grupos extremistas, né? Que se explodem em nome de Alá, em nome de Deus. Onde está escrito isso? Que Deus aceita esse tipo de sacrifício? Você não vai encontrar. Então a pergunta que todo cristão deve fazer é esta: a maneira como eu adoro a Deus o agrada? E a resposta é bem simples. Se estiver de acordo com o que o Senhor determinou e deixou nas Sagradas Escrituras, sim. Isso, inclusive, tem a ver com a passagem que eu acabei de ler, em relação aos verdadeiros adoradores. Existem muitos adoradores no mundo inteiro, mas Deus procura um pequeno grupo, os verdadeiros adoradores. Na aula passada, vimos sobre a determinação do Senhor Jesus para que a pessoa faça parte da sua igreja, né? Lá em Marcos 16, o próprio Senhor Jesus diz, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, todos os que foram salvos, né, por meio do batismo fazem parte da igreja do Senhor. Lá em Efésios 5:23, na segunda parte, nós vemos que Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, ele quem determina, ou ele quem determinou como se entra no reino, como se entra na igreja, a igreja dele. Deus permitiu que Deus permitiu que por meio do seu plano salvador que os cristãos se reúnam para adorá-lo. Em Atos 20, versículo 7, as pessoas se reuniam como igreja com o propósito de partirem o pão. É uma forma de adorar a Deus, relembrando o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, que é a ceia do Senhor. Então, em Atos fica bem específico aí, inclusive o dia que eles se reuniam para partir o pão, para tomar a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios 14, 23 e 26, o destaque aqui é para a questão da reunião que acontecia, ok? Então se refere apenas à reunião, não se refere aí nós não vamos discutir aqui sobre a questão de dons milagrosos, pelo menos não é parte desse curso, tá? Possivelmente quando falarmos sobre o Espírito Santo falaremos sobre isso. Então, quando você analisar em 1 Coríntios 14, 23 e 26, o ponto aqui é a gente ver que os irmãos lá de Corinto, eles se reuniam, né, como igreja, ok? Então nós vemos aqui que havia uma reunião da igreja, a reunião dos salvos. Também lá em Hebreus capítulo 10,
o autor da carta, né, ele vai advertir sobre o perigo de deixar de congregar, o perigo de deixar de se reunir como igreja para adorar a Deus. E aí fica uma pergunta então, né? A quem devo adorar? Obviamente, a quem eu reconhecer a sua grandeza, os seus atributos para adorar. Infelizmente, tem adoradores do diabo. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar. Mas nós reconhecemos Deus como o grande eu sou, né? Como todo poderoso. E por isso nós adoramos a Ele. Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E é isso eu tenho certeza que fazemos, não é? Bom, então, o que posso fazer na adoração? Olha, quando nos reunimos, nós podemos fazer o que quisermos ou fazer o que Deus quer. Em Romanos, lá em Romanos 12, Paulo roga, clama pelas misericórdias de Deus para que ofereçam culto racional a Deus. Ou seja, a razão está em fazer o que Deus quer, como Ele deseja que fazemos. Então, quando nos reunimos como igreja, devemos fazer o que Deus quer. Dentro dessa pergunta, aliás, eu reforço o que disse, né, já na conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, em espírito, com todo o meu ser mergulhando nesse relacionamento, né? E em verdade, ok? Buscando adorar como Deus quer que o adoremos. Precisamos ter cuidado para não cairmos no erro, né, no engano. Jesus disse, né, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha só, lembra que nós falamos sobre a didascalia, né? Didascalia negativa, né? Ensinadas por homens, né? Que não tinha a ver com a adoração ao Senhor e, portanto, o coração deles estava longe de Deus. Então, eu quero incentivar você a ficar na Bíblia. Fique sempre na Bíblia. Assim nós teremos segurança no caminhar, né, para fazer a vontade de Deus. Inclusive, quando formos questionados por Deus, se acontecer isso, nós podemos argumentar que fizemos o que estava descrito na palavra de Deus, ok? Então, como Deus quer que o adoremos? Na igreja do primeiro século, os nossos primeiros irmãos ofertavam, oravam, ceavam, ouviam a palavra e cantavam. Os atos aqui em destaque, né, ofertavam, ceavam e cantavam, eu deixei aqui destacado porque são os que nós iremos ver nas próximas aulas, ok? Não vamos falar sobre a oração e nem a que ouvir a palavra no sentido de pregação, de
de sermão, tá bom? E aí então, concluindo, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, olha aí o verdadeiramente aparecendo novamente. Isso é comum, aliás, no Evangelho de João. Jesus vai falar muito sobre verdadeiro e as suas flexões, né? Verdadeiramente, né? Em verdade, sempre buscando trazer aí esse contraste, né? Do verdadeiro e do falso. Então, se permanecermos firmes na palavra do Senhor, verdadeiramente seremos os discípulos do Senhor. Amém? E aí então partindo para a aula prática. Agora que eu destaquei bem, né, essa parte de adoração, eu vou fazer de maneira resumida aqui, né, como sempre tenho feito em várias aulas, para que você se aprofunde mais aí fazendo a leitura das passagens, tá bom? Então, o título é Dízimos ou Oferta? Fazendo aqui um contexto, né? Uma introdução. O que é dízimo? O dicionário vai dizer o seguinte, que faz parte da administração eclesiástica e é um tributo que os fiéis pagam à igreja como obrigação religiosa. É um adjetivo, né? Também referente à 10ª parte de um todo. Veja que o dicionário bíblico ele traz algumas definições, né, sobre o que é dízimo. Mas será que estão certas essas definições? Mas você pode perguntar, né, mas não está escrito no dicionário, né? No dicionário não estão os significados das palavras. Aliás, você não disse que o dicionário é uma das ferramentas de interpretação bíblica, né? Sim, realmente eu disse, é verdade, mas resta saber se o autor entende o que lê, ok? Quando ele estuda a Bíblia. Eu até comentei que existem vários livros nas prateleiras aí de livrarias, né? Mas não significam que todos eles estão dentro do contexto da Bíblia. Você vai encontrar diversos autores, porém, né, uns mais dedicados que o outro, mais que aprofundam mais, ok? Então, eu quero convidar você para me acompanhar nessa aula e vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Aliás, um assunto bastante delicado, bastante polêmico. Nessa aula nós vamos ver que o dízimo foi instituído por Deus na lei mosaica, ok? Lá na Velha Aliança. Para você ter uma ideia, essa palavra ela aparece 40 vezes na Bíblia, sendo apenas 4 no Novo Testamento e o restante todo no Antigo Testamento. Essa palavra, inclusive, ela se encontra na maioria das vezes no plural, ok? Dízimos. Por quê? Porque se refere a uma variedade de dízimos, ok? O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que sua prática estava regulamentada por Deus em forma de mandamento, lei mosaica, e deveria ser observada exatamente como ordenada. Então, digo isso porque se repete mais lá no Velho Testamento, ok? Onde tem mais referência do dízimo é o Velho Testamento e, portanto, nós podemos ver claramente que se referia a mandamento de Deus lá na lei mosaica, tá? Ok? Então, ela sempre aparece no plural, né? E também era a oferta do dízimo era obrigatória, também chamada aí de oferta alçada, ok? Sempre que quisermos
saber qual a vontade de Deus para a nossa vida, nós devemos perguntar a palavra de Cristo, que é o Novo Testamento. E aí nós vamos encontrar as respostas, né, sobre o viver cristão. Da mesma forma, quando quisermos saber algo sobre a lei de Moisés, nós devemos buscar no Antigo Testamento. Nesse sentido, nós vamos então deixar a Bíblia responder algumas perguntas sobre esse assunto aí, como já disse, polêmico, né? Vamos fazer aí, aliás, vamos usar bastante as perguntas, né? A crítica textual, tá bom? Para a gente entender bem o que o Senhor está dizendo. Eu usei aqui a Almeida Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, e eu sugiro, né, que você use aí uma versão então da Almeida, né, ou Revista Atualizada ou Revista Corrigida, ou alguma versão mais antiga, né? Por quê? Porque a ideia é provocar em você uma observação aí melhor das palavras, tá bom? Eu, como disse, eu vou usar aqui então a Revista e Atualizada. Bom, da mesma forma que no batismo, então eu vou fazer as perguntas ao texto. Você vai ver aqui, lendo esse texto, você vai poder chegar então responder essas questões, entendeu? Então, somente quem poderia cuidar do santuário e do altar? Você vai ver que é Arão e sua descendência. Quem Deus ordenou que se ajuntasse a Arão para cuidar desse serviço? Os da tribo de Levi. Os levitas não poderiam tocar no que e por que? Eles não poderiam tocar nos utensílios e por quê? Sob pena de morte. Apenas os sacerdotes aí seria possível tocar. Os levitas se juntariam para quê? Para auxiliar o sacerdote. Versículos 5 e 6. Além da responsabilidade da tenda, o que mais estavam encarregados, né? No caso, os levitas. Dentro desse contexto, você não vai ver diretamente ali nos versículos, mas se você observar todo o contexto, você vai ver, lendo, aliás, outros capítulos, né? Lembra que eu comentei? Leia sempre um capítulo antes. Você vai estudar um capítulo, leia o capítulo anterior e posterior. Isso é importante. É um versículo, 2, leia o anterior e o posterior. Isso é importante. Então, dentro desse contexto, nós podemos ver que eles estavam encarregados de manter o povo debaixo da lei, okay? Debaixo da obediência a Deus. E não deixando eles se desviarem. Se eles se desviassem, que eles deveriam ser trazidos de volta. E aí, além de Arão, quem mais poderia servir como sacerdote e entrar no Santo dos Santos? Os filhos de Arão, ok? Então, Números, capítulo 18, versículos de 1 a 7, vai falar sobre o chamado de Arão para o sacerdócio. Andando mais um pouquinho, lá em Números 18, agora do versículo 21 ao 30, vamos ver as funções dos levitas. O versículo 21, e aí não esqueça, leia, tá? Busque aí a resposta para ver se realmente está dentro, tá bom? Versículo 21, porque Deus deu os dízimos aos levitas? Deu como uma forma de retribuição pelos serviços prestados por ele na tenda do encontro, na tenda da congregação. Porque Deus ordenou que os israelitas não chegassem perto da tenda. Lá em Números, capítulo 16, 40, você vai ver que houve uma rebelião lá de Corá, ou Coré, né? Dependendo da versão, vai falar sobre Coré. E Coré e o seu grupo, né? Ele conquistou ali algumas pessoas e eles então se rebelaram e quiseram pegar o lugar de Moisés. E aí então Deus executou juízo, né?
Então, Deus, a partir de então, Deus determina aí quem iria se aproximar da tenda, ok? Versículo 23, porque os levitas não terão nenhuma herança, porque eles servirão na tenda. 24, o que eles receberiam como herança? Eles receberiam os dízimos. Dependendo da sua versão, a versão que você estiver lendo vai falar que eles receberiam oferta, que receberiam oferta alçada e também uma oferta especial. Mas é o mesmo, né? Dízimo, oferta. Então, percebe? A gente já está conhecendo aqui o que é dízimo, ok? Versículos 25 e 26. O dízimo, o que é dízimo dos dízimos? Então veja, os judeus, o povo, né, de Israel, eles eram obrigados a oferecer uma oferta para os levitas, levava até os levitas, e daquela oferta, daqueles dízimos, os levitas tiravam uma outra oferta, né? Outros dízimos ao Senhor. Então, o que é dízimo dos dízimos? Também chamado de oferta alçada, né? É a mesma coisa que a oferta dos israelitas, mas, aliás, a oferta alçada ela tem a ver com superior, né? Oferta elevada, ok? Mas era também uma oferta obrigatória, tanto do povo de Israel como também dos levitas, ok? Foi, aliás, era obrigatória porque foi uma determinação de Deus. E nesse caso, nós vemos que o dízimo dos dízimos é o melhor do melhor, né? Ainda mais especial. Se já era uma oferta especial o dízimo, agora é ainda mais especial. E o detalhe, né? Então, para deixar claro, somente os levitas davam dízimo dos dízimos, ok? Então veja que o versículo, o texto ele vai respondendo essas perguntas. Agora olha só, essa oferta é equivalente, é igual, é considerada, é atribuída a quê? E aí o versículo vai responder. Equivalente, né, atribuído ao cereal da eira, né, ou trigo ou cereal da terra, dependendo da versão, e também dependendo da versão, plenitude de lagar, ou seja, certos líquidos de frutos, né, de uva, por exemplo, ou grãos oleaginosos, ou até mesmo líquidos de vinho, né, o lagar é a ideia de líquido de vinho, lagar do vinho, do azeite. Na verdade, tudo isso são aqueles líquidos que saem após serem prensados, né? Então, cereal da eira, plenitude de lagar. Mas, Mariana, do que você está falando? Então, olha só, cereal da eira, trigo ou cereal da terra. Eu estou falando disso aqui, ó. Ok? Plantações, né? E a plenitude de lagar, que são os líquidos que saem de frutos do azeite e da uva. Então, os dízimos eram entregues ao Senhor após a colheita destes produtos, cereal da eira e plenitude de lagar, ok? Caminhando mais um pouquinho, vamos agora falar sobre Levítico. Levítico nós vamos encontrar então os mandamentos para o povo de Israel. Levítico 27, versículos 30 a 34. Olha só essa pergunta. De quem são as dízimas? Bom, já respondendo, são do Senhor. Mas você percebeu aí que agora houve uma mudança do termo aqui? Agora é dízimas. Se você está usando essa versão que eu lhe falei, você vai encontrar esse mesmo termo, ok? Falando um pouquinho sobre o resgate que o versículo 31 vai falar,
né, vai se referir, tá aí sobre o resgate, ok? Versículo 32, quais são as outras dízimas mencionadas? Você vai ver que são aquelas que passarem debaixo da vara, né? A vara era um instrumento de contagem que o pastor usava. Era, na verdade, o cajado, aí, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, quando voltava lá o rebanho para o curral, o pastor contava, usava o seu cajado e fazia a contagem lá. E aí, o 10º animal ele separava ao Senhor, ok? Ah, qualquer um será santo, né? Com ou sem defeito, não trocar. Se trocar, não poderá resgatar. Então, quando ele passava ali no cajado, debaixo do cajado, se fosse um animal com defeito, não teria problema, porque ele estava contando ali, usando esse instrumento de contagem aí para separar para o Senhor. Não era ele que estava escolhendo, né? Então, poderia ser perfeito, né? Com ou sem defeito, ok? Agora, olha só. Nós temos também dentro da crítica, né? Nós podemos fazer a crítica textual exatamente para também para esse versículo, né? Então, olha só, o que são essas ordenanças? São mandamentos. E quem ordenou? O Senhor que ordenou. Como, né? De que forma? Por meio de Moisés. Onde? Quando? Lá no Monte Sinai, nós vemos isso, né? E para quem? Para os israelitas, ok? Eu vejo aqui claramente, né? Tem outras também, outras passagens que vão reforçar, mas já aproveitando aí que essa passagem é possível ver claramente nesse versículo que os mandamentos são para o povo de Israel, ok? Nós, os cristãos, não são, hoje principalmente, né, não são descendentes do povo de Israel, ok? Se trata de outro mandamento. Mas vamos continuar aí. Então, do que foi falado agora, né, lá em Levítico? Então, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, então olha só, está falando sobre rebanhos, ok? Então veja que existe aí que aquele povo, né, vivia da agropecuária, né? Eles plantavam e criavam animais, né, gados, rebanhos, outros tipos de rebanhos. Olha só, observe aí a sua Bíblia, né? A tradução correta é muito importante. Dízima e dízimo. O que é dízima e o que é dízimo? Não vou supor aí que você pode dizer, tá? Embora já ouvi várias respostas, mas olha só. A dízima é um cálculo matemático que consiste em separar algo em 10 partes. Isso era usado aí pelo judeu para saber quanto iria ofertar ao Senhor. Como já acabamos de ver, você pode consultar isso. Já o dízimo é uma palavra específica para se referir à oferta judaica obrigatória, de 10% dos produtos agropecuários, né? Que deveriam ser entregues, então, aos membros da tribo de Levi, que, por sua vez, deveriam separar 10%, que seria o dízimo dos dízimos, o qual deveria ser destinado aos sacerdotes ou queimadas ao Senhor. Essas passagens vão deixar aí, vão confirmar essas informações. Então, olha só, as versões mais antigas elas mantêm uma fidelidade melhor, né, nas traduções, tanto do hebraico como do grego, né? Ou seja, enquanto algumas versões mantêm-se fiéis, né, na tradução, outras modernizam algumas palavras. Na primeira aula, eu dei um exemplo
de erros clássicos, olha só. Dei um exemplo de erros clássicos e na ocasião eu expus inclusive a palavra líder, olha aí, palavras correspondentes ao idioma, né? Hot dog, líder, né? Líder é uma palavra inglesa e essa palavra ela causa muita confusão, já que se trata de uma palavra voltada para o ambiente empresarial. Para uma igreja que tem uma estrutura empresarial funciona, mas para a igreja do Senhor, a igreja descrita na Bíblia, não funciona não. Lá em Hebreus, você pode pegar um exemplo, lá em Hebreus 13:17, se você pegar as versões mais atualizadas, inclusive a NVI, né, você vai ver que vai se referir, aliás, eu vou até pegar aqui para ficar mais claro. Diz assim: (13:17) Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se você pegar aí as versões mais antigas, você vai encontrar no lugar de guias, né? Essa guia ainda tá uma versão interessante, mas você vai encontrar pastores, você vai encontrar presbíteros, que é a tradução correta para esse termo. Mas se você pegar aí as mais novas, vamos falar sobre líderes. Obedeçam seus líderes. Então, veja que até o dicionário, né, se você buscar nos dicionários mais modernos, né, você vai encontrar significados modernos do dízimo, entendeu? Então, cuidado com algumas interpretações, cuidado com alguns significados de palavras, né? Nós temos aí hoje, quando se fala de dízimo, todo mundo diz que é 10%. E não, dificilmente respondem que é oferta ao Senhor, ok? Então vamos ter alguns cuidados, eu coloquei isso aqui para a gente analisar. Se você pegou aí a sua Bíblia mais antiga, você deve estar percebendo isso, tá bom? Lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículos de 22 a 29, nós vamos ver, olha só, isso aqui é muito importante, você vai ver, nós vamos ver quando o dízimo vira dinheiro, ok? Quando a oferta ao Senhor vira dinheiro. E aí já respondendo as questões, tá? Você vai ver, você vai confirmar, inclusive aí no material que eu vou encaminhar para você em PDF. Versículo 22. O que Deus ordenou que fizessem e por quanto tempo? Deus ordenou que dessem o dízimo, né, os dízimos, e anualmente. O que Deus ordenou que comesse? Olha só, os próprios dízimos que foram ofertados a ele. Versículos 24 e 25. Por que eventualmente não poderiam carregar os dízimos? E o que fazer quando o local fosse longe demais e não pudessem carregar os dízimos? Eventualmente eles não pudessem carregar os dízimos é porque eles foram abençoados por Deus. Ou seja, então eles produziram mais, né? Eu vou até deixar uma pergunta aqui e vou responder daqui a pouco. O que é bênção para uma pessoa que vive da agropecuária? O que é bênção para uma pessoa que vive da agropecuária? Daqui a pouquinho eu falo aí para vocês. Então, o que eles deveriam fazer, né, quando o local fosse longe demais e não pudesse carregar o dízimo? Eles deveriam vender os dízimos, as ofertas. Algumas versões vão falar trocar por moeda, trocar por prata, trocar por dinheiro, que nada mais é do que uma venda. Então, olha só, dízimo uma coisa, dinheiro outra coisa, ok?
não é apenas não se trata de uma conversão, tá? Não é bem uma conversão, uma substituição. Deus permitiu que eles vendessem. Vamos continuar. E o que eles poderiam comprar? Tinha que reunir quem? E para quê? O versículo vai dizer que eles poderiam comprar qualquer coisa, o que a alma desejar. E eles tinham que reunir a família e se divertir, festejar. Versículo 27. Não podiam se esquecer de quem? Obviamente dos levitas, porque eles foram lá levar os dízimos para os levitas, ok? Versículos 28 e 29. Qual era o nome desse dízimo que deveriam trazer para as cidades e quem não tinha propriedade? E o que faziam após se reunirem estrangeiros, né, os levitas, órfãos e viúvas? Esse era o dízimo dos 3 anos. Eles deveriam trazer então essas colheitas, essas ofertas para a cidade. Não podiam esquecer dos levitas e após reunirem estrangeiros, levitas, órfãos e viúvas, eles faziam uma festa, reunião. Né? Eu diria uma festa porque você reúne pessoas com comida e bebida, obviamente uma festa, ok? Então, medite bastante aí nessa passagem de Deuteronômio e você vai ver que o dízimo não é dinheiro, mas ele virou dinheiro num determinado tempo e mesmo assim você ainda os israelitas poderiam comprar o que a alma deles desejassem e chegando lá fazer aí uma confraternização, ok? Andando mais um pouquinho, vamos falar agora de um ponto bastante delicado também, né? Eu já ouvi muito isso por aí, roubando a Deus. Versículo 7. Por que os antepassados se desviaram? E qual foi a consequência disso? Dessa desobediência, né? Então, porque eles se desviaram, já a segunda pergunta já responde, né? Porque por desobediência. Você vai encontrar isso lá em 2 Reis, capítulo 24 e 25, e também Jeremias 29 vai falar sobre essa desobediência. Versículos 8 e 9. Porque Deus disse que estava roubando. O contexto aqui é o seguinte. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Isso. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha só. Em relação a esse ponto que eu falei lá de Jeremias e 2 Reis, né? Então, qual foi a consequência dessa desobediência? O povo de Deus ele foi escravizado por cerca de 70 anos. Jeremias vai falar sobre isso, né? Eles foram levados cativos lá para o exército babilônico, né? Na ocasião comandado pelo Nabucodonosor. E depois Esdras, Neemias vão falar sobre retorno, ok? Quando o primeiro grupo voltou, houve então, na verdade, 3 retornos. Quando o primeiro grupo voltou do exílio lá para Jerusalém, cerca de 537 a.C., o templo já estava destruído. Com isso, eles iniciaram a reconstrução. Você vai encontrar isso em Esdras 3 e 4. Porém, no decorrer da reconstrução, surgiram aí algumas denúncias por parte dos vizinhos, né, que desencorajaram eles, denúncias para o rei, né, para com o rei. E aí desencorajaram, né, esse povo que havia voltado, né, esse primeiro grupo, e eles abandonaram aí o projeto. Esdras 4, 24 vai falar sobre isso.
E isso demorou cerca de mais de 15 anos, esse abandono. Consequentemente, passaram-se a se preocupar em construir as suas próprias casas. Vamos cuidar da nossa vida, né? Ageu capítulo 1 vai tratar sobre isso. E isso causou a desobediência do povo de Deus, ok? Então, qual foi a consequência da desobediência? Então, é isso que eu acabei de falar para você. Agora vamos lá, no versículos 8 e 9, né? Porque Deus disse que estavam roubando ele. A resposta é, por conta de todo esse ocorrido que eu acabei de relatar, eles deixaram de dar a oferta a Deus, deixaram de dar os dízimos a Deus. O versículo 10 nós podemos perguntar, né, o que Deus estava ordenando? Para quê? E quais são as bênçãos que Deus se referia? O que Deus estava se referindo era ordenando, né? E para quê? É para que houvesse aí, para que eles dessem os dízimos, para que houvesse então mantimentos, ok? E essas bênçãos, elas se referiam, e agora eu volto lá naquela pergunta de Deuteronômio 14, 24, o que é bênção para alguém que vive da agropecuária? A resposta está aqui no versículo 10. O que acontece quando as comportas do céu são abertas? A chuva cai, irriga, né, a terra e produz mais frutos, mais cereais. Então, a ideia de bênção aqui, a ideia de bênção para alguém que vive da agropecuária é a pessoa, é o Senhor mandar chuva. Você pode ver em reportagens quando tem seca, vários fazendeiros aí agropecuários reclamando, né, porque tiveram prejuízo. Aqui Deus está falando sobre bênção, sobre chuva, que traria aí mais produção, né? Então eles produziriam mais, e aí voltando lá, Deuteronômio, eles não conseguiriam levar, né, a oferta ao Senhor, os 10% lá de cada produto, e poderia estragar. Então, para que não estragasse, eles deveriam vender o produto, ok? Os produtos. Tudo bem? O versículo 11 é uma pergunta aí que talvez você já deve ter ouvido algumas vezes, ficou temeroso, né? Temerosa, né? Porque se você ficou é porque você nunca verificou aí outras versões da Bíblia, ok? Então, quem é o devorador? Uma maneira de Deus castigar um agricultor, um agricultor, era mandando praga para devorar a colheita dele. Então, olha só, esse devorador nada mais é do que pragas que Deus mandava lá nas colheitas para devorar a colheita deles como um castigo. Então, esse versículo, ele aliás, né, todo essa passagem de Malaquias aqui, e principalmente esse versículo 11, ele é erroneamente colocado aí aos fiéis por alguns líderes religiosos. Eu já vi isso, tá? Então, veja que é totalmente fora de contexto, considerando, aliás, que dízimo nunca foi dinheiro, ok? Nós vemos aqui claramente que Deus está pedindo isso para que haja mantimento, e aí ele vai falar sobre bênçãos, chuva. Hoje, para nós, se chover ou não chover, não vai fazer muita diferença. A gente não vive da agropecuária, ok? Cada um tem seu trabalho aí totalmente diferente que independe da chuva. Claro que precisamos da chuva, sim, essa bênção do Senhor, para que o tempo fique mais tranquilo, né, mais úmido, né, não essa seca que venha nos causar aí problemas de saúde. E aí então eu vou partindo para a conclusão. Então veja, né, nesse estudo que o dízimo nunca foi dinheiro.
Para evitar o desperdício, Deus autorizou a venda dos produtos do dízimo, quando fosse o caso de uma viagem muito longa, mas que ao chegar no destino deveriam comprar novamente comida e comerem onde o Senhor ordenasse. Não está comunicando que há uma substituição por dinheiro. Note que trata de dinheiro, moeda corrente da época, né? Então, na época já existia o dinheiro, mas a oferta do dízimo não seria de dinheiro, e sim de alimento. Dizer que naquela época se vivia da agricultura e o dinheiro não era tão valorizado como hoje não tem sentido e não se enquadra nos textos bíblicos, pois se comprava, se comprava com a prata, né, com a moeda. A oferta de dinheiro ou espécie era da ordem das ofertas voluntárias e não alçadas ou obrigatórias. Como exemplo, temos aí de oferta voluntária, né, a oferta da viúva pobre lá no gasofilácio, né, em Lucas 21, versículos de 1 a 4. O dízimo deveria ser levado sempre aos levitas. E aí uma pergunta: existem levitas hoje? Ou algum descendente de levita? Ou eles podem comprovar sua descendência? Lá em Esdras, para que eles reconstruíssem, Esdras e Neemias vai falar da reconstrução do templo, né, da volta do exílio, eu comentei agora há pouco. Nessa volta, várias pessoas foram lá, vários israelitas, quando voltaram, e houve aquela divisão para saber as funções, inclusive dos levitas, foi exigida a comprovação de descendência. Teve pessoas que diziam que era sacerdote e ele teve que comprovar se era realmente isso. Então, deixa aí uma pergunta, né? Esses levitas de hoje podem comprovar a descendência? Vimos que os levitas não podiam ter herança, isso significa que não podiam possuir nenhum bem que fosse causa de herança, terras, casas, etc. Eu talvez esteja sendo aí um pouco pesado aqui nessa conclusão, mas é a conclusão do que nós acabamos de ver, ok? E aí já trazendo aí, parafraseando para o que nós temos hoje, para o que a gente vê hoje no mundo religioso, ok? Vimos também que os levitas deveriam ser os descendentes consanguíneos de Levi. Isso implica que, se fôssemos praticar o dízimo hoje, as regras postas por Deus deveriam ser aplicadas também. Ou seja, teríamos que ter sacerdócio levítico, e todos os levitas, pastores e pessoas que vivem das ofertas, não poderiam ter nada em seu nome, carro, imóveis, etc. Mas isso não é o que ocorre. Números 14 e 22, os dízimos eram ofertados a cada ano. Números 14 e 28, os dízimos eram ofertados a cada 3 anos. Números 18 e 26 diz que os dízimos diz que dos dízimos deveria se fazer uma oferta ao Senhor, dízimo dos dízimos, ou seja, deveria ser queimada. Você já viu alguém queimar 10% de algum dinheiro ou produto de dízimo? Se não vivo então mais pela lei, né, se não sou israelita, então o que devo fazer? Apenas seguir os passos do Senhor Jesus. Jeremias 31, 31, 34 faz anúncio da nova aliança. Já na nova aliança, podemos ver lá Mateus 17, 1 a 5, né? Moisés, vamos ver ali 3 figuras, né?
três personagens, né? Moisés, o mestre da lei, Elias, o maior profeta, e Jesus, o mestre dos mestres e profeta dos profetas. E nós vamos ver nessa passagem que Deus vai repreender Pedro e vai dizer para ouvir apenas Jesus. Então nós devemos ouvir hoje apenas o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus alerta que nos últimos tempos tem falado por meio do Senhor Jesus. João 14, 6, a salvação não é pela lei, mas apenas por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22, vai falar sobre o cancelamento da velha lei, né, da lei de Moisés. Hebreus 9, 13, 28, o sacrifício de Cristo gerou o Novo Testamento, a nova aliança. E aí, falando da aliança, vamos falar então sobre as ofertas na nova aliança. 2 Coríntios 9, 6 a 12. Paulo foi direto em como se deve ofertar. Eu estou colocando aqui 5, 10, 30, você decide, porque ele vai falar aquilo que está proposto no seu coração. Então, ninguém pode interferir na sua relação com o Senhor, pois o que está, é o que está proposto ali no seu coração. Porém, há de se atentar para que seja feito bom uso da semente que ele dá. Semeia pouco, colhe pouco, ok? Então é questão de confiança no Senhor. Como vimos no Novo Testamento, a oferta que é referida para a igreja é em dinheiro. Essa modalidade também existia no Antigo Testamento. Era a oferta voluntária, ok? Então, reforçando, já existia dinheiro no Velho Testamento, na Velha Aliança. No Novo Testamento não há nenhum outro tipo de oferta de adoração proposta para a igreja em relação às do Antigo Testamento. Então veja que no dicionário que eu peguei, né, o dicionário moderno, né, está dizendo que o dízimo é a oferta que se dava à igreja. No Novo, você não vai encontrar relatos no primeiro século de que eles davam dízimo para a igreja, ok? Então, nós não vamos ver no Novo Testamento um outro tipo de adoração proposta na igreja em relação às que havia no Antigo Testamento, no caso, os dízimos. Finalizamos então a nossa aula de hoje. Reforço aí que você reveja todos esses pontos que vimos, ok? Estou à disposição para qualquer dúvida. Agradeço a sua participação, agradeço o seu interesse e que Deus nos conceda sabedoria para sempre buscarmos a sua vontade. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor permitir.